Oi, gente. Eu quero conversar com vocês sobre a estratégia do PT e como ela pode ser ruim para a democracia, mas pode ser boa para a Haddad. E se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo e eu, André Teixeira Jacobina, converso com vocês sobre política, principalmente, mas também ciência e filosofia. Tem a sessão de diálogos com especialistas, que eu tenho conversa com especialistas de diferentes áreas. E toda sexta-feira na Filosofia Popular eu converso com vocês sobre filmes e séries. Se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, por favor. Bem, eu comecei a pensar sobre isso esses dias e estou com essa ideia na cabeça, assim, não sai da cabeça, de que essa estratégia do PT, quase todos os comentaristas que eu tenho visto têm dito assim: ah, que ruim para Haddad, ele está fora dos debates, ah, que ruim para Haddad, ele não tem dado muitas entrevistas, ele deu uma na Band que eu assisti, mas ele, enfim, não tem aparecido muito, ah, isso é péssimo para ele. Como se prejudicasse as chances de Haddad ir para o segundo turno, não está tendo essa exposição. E no senso comum parece óbvio que sim, porque ele é um cara desconhecido do Brasil, ele é conhecido basicamente em São Paulo porque ele foi prefeito lá, mas do Brasil ele é ainda largamente desconhecido. Para quem não é, assim, estuda política e tal, ele não é um cara tão conhecido. E isso parece óbvio que prejudica ele. Mas aí eu comecei a pensar por um outro ângulo. E se o fato dele não tá participando do debate, não estar sendo tão entrevistado, na verdade permite proteger ele de ser arguído e demonstrar as suas fragilidades? Repare, eu não vi ninguém ainda falando sobre isso. Mas imagine que ele estivesse no debate e Ciro e Marina e ele estão disputando mais ou menos os mesmos votos, não é? Ciro e Marina poderiam questionar: qual é o seu plano para a saúde pública? O que, é que você vai fazer para melhorar o SUS? E se a resposta dele não fosse muito boa, dizer: olha, meu plano é esse, é melhor que o seu é pior. Vocês estiveram no governo tantos e tantos anos, o PT, e vocês não avançaram tanto por causa disso, disso, disso. Enfim, ou, por exemplo, na dívida externa, se alguém questionasse: olha, você lembra quando o Lula foi para a televisão e disse: ah, acabamos com a dívida externa, mas na verdade foi contraindo uma dívida interna a juros ainda piores? Aí ele poderia argumentar que foi por uma questão de soberania nacional. Só que aí você teria o debate. E aí talvez as respostas dele fossem vistas como insuficientes. Além disso, não ser entrevistado e tal, ele não precisa apresentar o currículo. Então aí a gente fica: será que um cara que foi prefeito uma vez de São Paulo e quando ele foi concorrer para a reeleição, ele não foi nem para o segundo turno, e será que ele tem esse currículo assim para ser presidente do Brasil? Quer dizer, eu não quero falar mal dos professores universitários, muito pelo contrário, meus dois pais são professores universitários e ele é professor universitário, mas me parece que na política talvez precisasse de mais. Talvez o currículo dele fosse questionado. Talvez a gestão dele na prefeitura de São Paulo tivesse alguns aspectos que fossem questionados. Eu só sei que essa estratégia do PT, de certa forma, está fazendo com que ele passe por esse período, que seria o período dos questionamentos, meio que sem ser muito atingido. Para que coisa interessante. E quando Lula tiver que definir, o PT tiver que definir, não, o candidato é Haddad, Lula está inelegível, o candidato é Haddad, vai restar pouco tempo, o PT vai usar a televisão para dizer: olha, o candidato do Lula é o Haddad, vai mostrar Lula elogiando Haddad, Lula do lado de Haddad, né, Haddad representando, sendo o representante de Lula, e aí não vai haver muito mais tempo para questionar Haddad, que é de fato o candidato. Então reparem que para a democracia isso é péssimo, porque não há possibilidade de questionar qual é. Primeiro que a gente fica sem, assim, alguém poderia dizer: ah, mas o PT colocou o programa de governo no TSE. Mas o candidato tem que explicar esse programa, tem que defender, tem que contra-argumentar e tem que mostrar as credenciais que ele tem, ou ela, para assumir a presidência da República. Essa estratégia do PT, de certa forma, ela permite o seguinte: ela permite que a Haddad não tenha o ônus de ser candidato. Porque qual é o ônus que você tem ao se candidatar a um cargo importante? As pessoas olham para o seu currículo e ficam: aí, pá, que faltou aqui.
você não foi tão bem quando você fez isso daqui. Fica olhando assim para o currículo e começa a apontar, né? E ele não é o candidato, ele é candidato a vice. Claro que a gente sabe que provavelmente ele vai ser o candidato efetivo, mas a estratégia está colocando ele como vice. Então protege ele das críticas, protege ele desses questionamentos. Repare, ele não é muito questionado, ele não é muito criticado, porque ele não está, ele inclusive não está em tanta evidência. As pessoas pensam que ele não está em evidência é ruim. Eu estou começando a achar que ele não está em evidência facilita ele se proteger dessas críticas todas. E aí o que é que acontece? Quando o PT disser, não, o candidato é Haddad, vai ter muito pouco tempo para desconstruir Haddad, para atacar Haddad. Haddad, você errou aqui, Haddad, você errou ali. A sua proposta aqui não é tão boa quanto essa. E esse tempo vai ser suficiente para uma mensagem mais simples. Qual é a mensagem mais simples? A mensagem mais simples é, Haddad representa Lula. Essa é uma mensagem muito mais fácil de ser, digamos assim, direcionada em 15, 20 dias. Pelas mídias sociais, pela televisão, pela militância, pelo WhatsApp. Olha, o candidato de Lula é Haddad. Isso é muito mais fácil de ser em pouco tempo comunicado. E vai ser muito mais difícil examinar o próprio Haddad como candidato à presidência. Vai ser muito mais difícil. Então, acho que do ponto de vista eleitoral, é uma vantagem para o primeiro turno. Só que, e aí vem, para o segundo turno, é o meu receio. Se ele vai para o segundo turno contra Bolsonaro ou contra Alckmin, não sei, um cenário aí mais provável, digamos assim. Se isso acontece, não é o que eu quero, enfim, em absoluto. Eu sou altamente crítico do PT, mas claro que num cenário contra Bolsonaro ou Alckmin, você me veria forçado a votar no PT simplesmente por entender que era o menos pior. Dentro de uma pessoa que tem uma perspectiva de esquerda, entendendo que o PT representa hoje, pela sua ligação com o PCdoB, uma perspectiva de centro-esquerda. No passado, quando ele se ligou ao PL e se ligou ao MDB, ele ficava bem no centro mesmo. Mas agora, por ligação com o PCdoB, por ter colocado Manuela, ele fica realmente um pouco mais à esquerda. Não porque ele queira, eu já disse isso aqui no canal. O PT foi jogado para a esquerda porque ele se queimou com seus antigos amiguinhos da direita, né? Que eram seus aliados fisiológicos. Quando ele se queimou com esses, quando esses olharam para ele e disseram, PT, você não serve mais, tchau, deu um chute na bunda do PT, o PT ficou sozinho. Aí o PT disse, poxa, a gente tem que voltar às bases. Quer dizer, enfim, ele foi jogado para a esquerda pelos inimigos da esquerda. Não, isso é bom ter claro. Mas ele se viu isolado e agora, efetivamente, constitui uma candidatura de centro-esquerda. Mas o quão de centro-esquerda essa estratégia não está permitindo a gente saber, não está permitindo a gente arguir. Então, eu vejo essa estratégia muito ruim para a democracia, mas talvez muito boa para o PT para ir para o segundo turno. Vai ser muito difícil candidatos como Ciro Gomes, candidatos como Marina, fazerem a crítica do PT para poder eles irem para o segundo turno e não o Haddad estando fora dos debates. O Haddad não sendo candidato. E aí quando o Haddad virar o candidato, o pouco tempo vai existir. E aí quem tem muito tempo, quem tem bem mais tempo na televisão, Marina, Ciro ou Haddad? Haddad. Haddad tem muito mais tempo do que Marina e do que Ciro, que estão disputando a mesma faixa do eleitorado. Perceberam que coisa terrível? Agora, por que eu não acho que para o segundo turno essa tática seja tão boa? Porque quando chegar no segundo turno, aí Haddad vai ter que estar nos debates. Né? Vai ser Haddad o candidato. E aí pode ser que ele seja falhas, limitações dele, pode ser que apareçam naquele momento grave, que é o momento do segundo turno, que é o momento da efetiva decisão. E pode ser também que a polarização faça com que o antipetismo e o antilulismo, que são fenômenos brasileiros, unifiquem uma direita pulverizada. A direita no primeiro turno, se vocês observarem as pesquisas, ela não está unificada. Ela tem um setor ali de uns 20% consolidado em Bolsonaro, que desses 20, provavelmente uns 15 são aqueles mais
conservadores culturalmente, que se identificam com o Bolsonaro mesmo, e que nunca se sentiram representados pelo PSDB, porque o PSDB, na cabeça dessas pessoas, é centro-esquerda, que a gente sabe que não é, na economia não é, talvez em algumas pautas sociais seja mais ou menos centro, oscilando. Né? Mas na pauta econômica, o PSDB há muito tempo é um partido de centro-direita, para não dizer liberal mesmo, em termos do que defende. Então, embora tenha lá social-democrata, como os nomes enganam muito, né? Quem se guia apenas pelo nome comete muitos erros em avaliação política. Mas isso daí é coisa de gente ignorante, que a gente, enfim, espero que a gente não faça isso aqui. Mas, enfim, o que é que acontece, gente? Num segundo turno, o antipetismo e o antilulismo pode unificar a direita. Então, gente, pode unificar a direita e aí se tornar muito difícil e imprevisível o cenário no segundo turno. É claro que a Haddad também poderia estar usando essas oportunidades para falar sobre o fato de que foi um ministro da Educação muito elogiado, falar também sobre coisas que eventualmente ele considere, ou o PT considere que são aspectos positivos de sua gestão enquanto prefeito de São Paulo. Quer dizer, uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que protege ele das críticas, e eu estou levantando essa bola que eu acho que ninguém está levantando, impede, é verdade também, que ele se lance enquanto candidato. Eu acho, inclusive, que na entrevista da Bandeirantes ele foi relativamente bem, conseguiu se controlar e não atacar Ciro Gomes, porque ele sabe que num segundo turno eles apoiariam Ciro Gomes e que eles precisam do apoio de Ciro Gomes para um eventual segundo turno, então ele não quer queimar pontes ali, o que eu acho que taticamente é uma estratégia correta. Enfim, mas eu queria levantar essa bola aí, que e essa não é uma crítica ao Haddad em si, eu estou falando da estratégia do PT. A estratégia do PT de manter Lula como candidato até as últimas consequências, se por um lado impede que o Haddad tenha exposição, eu não vejo isso como um grande problema para ele no primeiro turno. Porque no primeiro turno ele se beneficiaria de um voto pró-Lula. E Lula a gente sabe que é um cabo eleitoral poderoso no Brasil, tendo em vista a gratidão que boa parte da nossa população tem com o aumento do salário mínimo, Luz para Todos, Bolsa Família, enfim, e uma série de outros programas, o Reúne, uma série de programas que muita gente foi beneficiada por isso durante os governos Lula. Então existe muita gratidão e o Haddad herdaria muito disso, e eu acredito que ele vai herdar muito baseado no programa de televisão. Eu acho que o programa de televisão vai ser bem eficaz para fazer isso aí, assim como as redes sociais. Mas ele está sendo protegido das críticas. Ele perde a oportunidade de ter sua marca como ministro da Educação, como prefeito de São Paulo, mas eu acho que mais valioso para ele é o fato de que os concorrentes dele não tem como criticá-lo. Né? Fica muito difícil você usar o tempo do debate para lançar críticas sobre um candidato que não está lá. No último debate da Rede TV tentaram fazer um pouco isso, mas não em relação a Haddad, mas em relação ao PT e tal. Mas não foi muito eficaz e não foi com grande quantidade. Então, agora, eu temo que essa estratégia, se talvez seja suficiente para colocar Haddad no segundo turno, pode ser muito perigosa em um segundo turno. Ou seja, ele talvez consiga com essa estratégia chegar ao segundo turno, mas aí entra num segundo turno altamente imprevisível e que existe a chance de um revés. E infelizmente eu temo muito em relação a isso e acho que essa possibilidade realmente existe. Mas, como eu já disse em outros vídeos, essa eleição seria profundamente pragmática. Eu acho que a situação do país demanda um pragmatismo. Nós temos que tentar sempre votar na opção menos pior que a gente analisar, e não podemos deixar que coisas como o teto de gastos e essa política econômica do governo Temer
ela se aprofunde. Isso nós não podemos deixar sob hipótese nenhuma. Então eu tendo a ter uma posição bastante pragmática em relação à eleição. Mas é isso aí, gente. Se você gosta do que eu faço aqui, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo.